Que bom que você veio, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus você veio. Nossa, que bom, estamos tão alegres que você tomou uma decisão. Tem visitantes aí. E alguém até que me disse que há um ano atrás esteve aqui, não é, jovem? E lembra de uma palavra que foi entregue para você, pois Deus hoje quer repaginar a sua vida, mudar de página. Olha que coisa boa, Deus quer mudar a página da sua vida. Você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui com uma nova estrada, com uma nova direção. E muitos que estão aqui hoje, Deus quer mudar a página da sua vida. Escuta isso. Quando Deus fala que vai mudar a página, é porque vai mudar mesmo, hein? Toma esse projeto nessa noite. Deus quer mudar a estrada da sua vida. Tem coisa especial para você hoje. Abra a palavra do Senhor no Antigo Testamento, 2 Reis, um livro histórico, um livro onde Deus quer contar uma história para mim e outra para você. Para mim foi tremendo. Espero muito que seja da mesma forma a sua recepção. 2 Reis, lá no capítulo 18, 2 Reis, um livro histórico, onde quando o homem confiava em Deus, Deus abençoava. Quando o homem não confiava em Deus, Deus não podia abençoá-lo. 2 Reis, no capítulo 18. Que bom que você veio. Que bom que você tomou essa decisão. Que bênção que você veio permitir Deus mudar a sua história. 2 Reis, capítulo 18. Amém? Nós vamos ler alguns versículos. Então acompanhe comigo, primeiro dos versículos 1 ao 4. E diz assim, 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 4. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, que era filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai, não seu pai, do trono de Davi. Versículo 4. Ele tirou os altos eram deuses que se colocavam nos altos montes. Ele quebrou tudo. Quebrou as estátuas que se fizeram aos outros deuses, deitou abaixo os bosques onde se adorava deuses, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera mais de 400 anos atrás, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Pula para o versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, ou seja, 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Assim, versículo 15, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, da sua própria casa. Capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Amém? Amém. Podemos estar dando glória a Deus, glorificando ao Senhor nesta hora. Querido, você pode não ter entendido nada se você ainda não soube da história desse rei. Se você conhece, já entendeu alguma coisa. Mas se não entendeu, Deus tem algo para falar para você em profundidade.
nessa hora, o Espírito Santo está aqui, desliga o celular, preste atenção no que Deus tem para falar, é 20 minutos de palavra, deixa o Espírito Santo dar entendimento para você, aonde Ele quer chegar na sua vida, aonde o Espírito Santo quer chegar na sua vida. Preste atenção, começa a quietar, sossega. Agora não é hora de você prestar atenção em mais nada, a não ser o que Deus tem para falar para você. Esse homem, esse rei, a Bíblia começa a falar aqui para você, no primeiro versículo que eu li do capítulo 18, rei Ezequias, filho de Acás. Acás foi mau, perverso, ruim, bobão, imbecil, porque um rei que é levantado para ser homem de Deus, se perder e não servir a Deus, está perdendo toda a oportunidade de ser abençoado. Você está aqui dentro da igreja, você está ouvindo uma palavra de Deus. Se você não toma uma posição espiritual, tem dois problemas. Ou você está encapetado de vez, encapetado mesmo, tem um demônio montado nas suas costas agora, ou você é abobado, está precisando de um psiquiatra, não está entendendo nada do que nós estamos falando para você esses anos todos. Amém? Porque estar numa igreja cristã significa tomar posse do melhor de Deus. Você está aqui nessa noite para tomar posse do melhor de Deus. Está entendendo? Então, tomar posse do melhor de Deus é, pelo menos, permitir que Deus trabalhe na sua vida. Pode ser que você não consiga depressa, porque às vezes você sofreu muito na sua infância, às vezes você teve muitas perdas, às vezes você meteu a besta com muito capeta, com muito problema, botou a mão no fogo, queimou muito, mas Deus, Filipenses 1,6, começou uma boa obra na sua vida, tanto que você conseguiu chegar na igreja cristã. Isso é maravilhoso, Saulo. Se você conseguiu chegar, aguenta as contas, e Deus vai fazer e vai completar a obra na sua vida. Amém? Aqueles espíritos de prostituição, aqueles espíritos de maldição, aqueles espíritos que insistem em acabar com a sua história, não vão ser mais poderosos do que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Deus está conseguindo. Você está aqui nessa noite, mesmo que seja com mão forte. Às vezes você não quer vir, às vezes é difícil você se permitir se separar para Deus. Olha, mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus está fazendo grandes coisas, mesmo que você não veja. Escuta isso, hein? É real. Você é difícil mesmo, você é complicado mesmo, sabe? Você tem um temperamento que, e muitos aqui já trabalharam para o diabo mesmo, mas Deus insiste e não desanima de você. Então grandes coisas vão acontecer na sua vida. Eu tenho mais passado do que futuro. E tem muitos aqui que têm mais passado do que futuro. Entenda isso. Talvez o tempo de vida que você tem daqui para frente é muito pequenininho. Eu não tenho mais 48 anos de vida. Então eu tenho mais passado do que futuro. Zaqueu um dia, quando foi tocado pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, o nome dele é Jesus, ele acordou e falou: poxa, eu trabalhei tanto com o capeta, trabalhei tanto, achei que trabalhei para mim. Muitos pensam que estão trabalhando para si, mas ou ajunta com Cristo, ou separa. Não tem meio termo, entenda isso. Você pensa que você está trabalhando para você, você está longe de Deus, e Deus quer trazer você até Ele. Escuta isso. Então um dia Zaqueu, quando se encontrou mesmo, ele parou e falou assim: eu vou restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu roubei. Eu quero traduzir essa palavra. Ele quis dizer assim: olha, eu trabalhei muito para Satanás. O que eu fiz foi roubar, o que eu fiz foi matar os corações, o que eu fiz foi trabalhar para a obra do diabo, pois eu vou trabalhar 4 vezes mais para a obra de Deus. O Espírito Santo hoje quer convencer você que trabalha só para o diabo e pensa que trabalha para você nessa noite, a trabalhar na obra de Deus. Deus quer te libertar hoje. Eu tenho essa palavra para você, hein? Você tem menos tempo do que você imagina. Isso é profético. Deus está me falando toda
quanto gana, pode entregar isso. Eu tenho muito menos tempo. Eu tenho mais passado, 48 anos de passado. Mas eu tenho muito menos tempo de futuro. A eternidade eu tenho com Deus. E tem muitos aqui que tem muito pouco tempo de futuro. E Deus quer esse tempo para Ele. Está ouvindo o que eu estou te falando nessa noite? Isso é profético. Eu estou sendo boca de Deus para você. Deus quer o seu futuro. Pode ser que seja só uns 3 anos. Talvez uns 10. E talvez você pense que seja muito. Mas eu estou afirmando, não vai ser. Amém? Eu estou diante de um rei chamado Ezequias. O pai dele foi esse encapetado que eu falei aqui, Acácio, que fez tudo que era perverso, ruim, e estava na igreja, tinha que fazer tudo que era bom. Ele fez tudo que era errado. Mas seu filho, quando é levantado aos 25 anos, ele olha e fala, não, vamos consertar isso. E ele consertou. Quando o salmista, Davi, fala assim, olha para os montes, de onde virá o meu socorro? É porque nos montes, naquela época, eram nos montes que eles colocavam os altares, para tudo quanto era capeta, tudo quanto era Deus, que não era o nosso Deus. No Antigo Testamento, Yahvé. No Novo Testamento, Jesus. Então ele olhava, olha para os montes, não vai vir meu socorro, porque nos montes está tudo cheio de capeta, tudo cheio de deuses. Aí ele falava, meu socorro vai vir do Senhor, que fez o céu, a terra. Seu socorro também só vem de Jesus, viu? Só tem um que vai te socorrer. Escuta isso para você não buscar em nada fora disso, nem você, nem no seu trabalho, nem nas suas coisas. Elas vão apertar cada vez mais para você buscar em Jesus. Então, eu estou diante de um texto em que Ezequias olhou para os montes e falou assim, vamos tirar esses deuses tudo daí, porque a minha mãe, Jezabel, resolveu botar tudo quanto é Deus estranho. E aí ele começou, e ele fez uma limpeza, levantou o templo outra vez, botou os levitas no lugar dele, eram 24 horas de adoração. 24, os levitas se dividiam, era 24 horas de louvor, e põe os sacerdotes no lugar dele. E o Senhor foi honrado e adorado, como deve ser honrado e adorado. Amém, queridos? Só que chegou um momento, olha bem, eu vou te falar como isso acontece na sua vida e como isso acontece na minha vida. E Deus quer preparar você e a mim, para que a gente possa entender, compreender, organizar, estruturar e ir até o fim. Talvez você tenha mais passado do que futuro, e esse futuro tem que ser para continuar a ser abençoado e abençoar outras pessoas, e Deus continuar a profetizar que você é uma bênção nas mãos dele. Amém, queridos? Eu estou diante de um texto, Larissa, em que aconteceu o quê? Levantou o rei, resolveu o problema todo. O ministério dele estava forte porque Deus o honrou, porque ele assim disse, só o Senhor vai ser honrado aqui em Judá, porque só Ele é Deus. Primeira batalha contra os filisteus, venceu. Mas naquela época o pai dele permitiu que Judá fosse uma cidade, uma nação vassala, dependente dos assírios. E todo ano eles pagavam tributos para a Síria. E aí levanta um rei chamado Senaqueribe, bravo, ruim, capeta, ruim, bicho ruim, capeta. Trabalhar contra Deus é capeta. Levanta e fala assim, vim buscar o tributo. Mas antes de vir buscar o tributo, ele falou assim, nosso querido Ezequias, não vou pagar tributo nada. Não vou pagar tributo nada. Ele está entrando no poder agora, ele não vai nem lembrar que tem que vir cobrar tributo aqui, eu não vou pagar tributo. Você não deve nada ao capeta não, tá? Jesus já pagou um alto preço para você ser livre. Você não deve nada para o passado. Você só tem futuro na presença de Deus. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê, que ele morreu e ressuscitou, não pereça, não sofra, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. A vida eterna já começou para os cristãos. O único digno de honra e glória é Jesus. Não ponha a carroça na frente dos burros, não. Não busca primeiro lá fora, não, porque Deus não vai poder te abençoar. Escuta isso mais uma vez, para ver se você consegue entender por que muitas coisas ficam amarradas, emperradas, desorganizadas, amaldiçoadas e impedidas. Em primeiro lugar, Jesus. Ele tem liberdade e honra para atuar na sua vida e repaginar é mudar de lugar, repaginar é te tirar da onde você
pegar e botar em outro lugar, mas eu não consigo. Mas Deus quer tirar. Não, mas é mais confortável. Mas Deus não quer você no conforto. Deus quer você na dependência dEle. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo? Não, mas é bom ficar aqui com o sogro, com a sogra, mas é bom ficar aqui com a minha mãe trabalhando. Mas Deus quer você dependendo dEle. Porque se você depender dEle, Ele pode te abençoar. E aí fica tudo tranquilo, querido. Está entendendo o que eu estou falando? Conforto não agrada a Deus. Porque conforto, você acredita em quem te dá conforto. Quando você depende, você tem certeza que Deus está no controle da sua vida. Eu estou diante do texto, então, esse abençoado desse homem aqui, feliz, de pé, matou-me, entrou e dizimou os filisteus, estava forte. Vem Senaqueribe e manda avisar, vou pegar os tributos. Ele avisa, não vou entregar os tributos. Você não precisa lembrar do passado se você se separou para Deus. Vou te lembrar isso. Se não se separou para Deus, tudo bem, pode continuar refém do capeta. Pode continuar com medo mesmo, porque Ele tem autoridade sobre a tua vida. Agora, se separou para Deus, Deus cuida de você. Aleluia. Se separou para Deus, Deus te honra. E nada vai te acontecer. Pode fazer macumba, macumbinha, macumbão, botiquinho, quem quiser fazer. A Bíblia fala que nada acontece com os teus servos. Maldição não pega em filhos de Deus. A criatura pega mesmo e mata e carrega. Mas filho de Deus não pega. Amém, querido? Meus filhos ninguém toca, quanto mais filho de Deus. Mas se você não é filho de Deus, cuidado, porque pega mesmo. Pega e arregaça, se derruba, joga no chão. Toma uma decisão nessa noite. Toma uma decisão. A sua atitude faz com que Deus mude a sua história. A sua atitude faz com que Deus diga: lá vai um servo meu. Lá vai alguém o qual eu vou cuidar. Eu mesmo coloco as minhas mãos sobre ele. Amém, queridos? Eu estou diante de um texto espetacular em que esse abençoado, depois de ter mostrado a Deus tantas coisas, ele vai e se encontra com Senaqueribe e diz assim: Senaqueribe, me perdoa, eu errei mesmo com você e eu vou pagar o que eu te devo. Quanto é que eu te devo? Você pode falar o que você quiser. Meu filho tremeu, precisava usar fralda descartável, de tanto que o homem ficou com medo. Ele se urinou todo. Você acredita nisso? Ele chegou para o Senaqueribe, um Zé Mané, um bobão. Querido, o diabo é um cachorro. O diabo é um cachorro, está na corrente. Ele vai para onde Deus deixa. Aprende isso. Você é servo de Deus. Se você tomou uma decisão para acreditar no nome de Jesus, ele é um cachorro bravo, mas ele usa corrente. Ele só vai aonde Deus deixa. Seja homem ou mulher de Deus, para você ver o que ele pode fazer. Nada. Ele só vai até onde Deus deixa. Mas nosso querido Ezequias foi até ele, fez uma negociata e falou: eu quero 11 toneladas de prata e eu quero 1 tonelada de ouro, porque os tributos estão atrasados. Isso aí ele pediu 10 vezes mais. Eu quero que você saiba o seguinte: sabe de onde que sai o dinheiro? O dinheiro saiu de 2 lugares. Primeiro lugar, aqui são as 2 falhas dele. A primeira falha, ele não acreditou que Deus cuidava dele. Segunda falha, da onde saiu o dinheiro? O dinheiro saiu do templo. O dinheiro saiu da igreja. O dinheiro saiu do Senhor. E segundo, o dinheiro saiu do rei, dele mesmo. Eu quero contextualizar isso para você nessa noite em 10 minutos. O que Deus está falando para você, o que Deus falou para mim. A primeira coisa que Deus falou é o seguinte: ele lembrou de Davi, sabe? Porque Davi nunca negociou com seus inimigos. Nunca negociou. Salmo 20, foi Davi que escreveu, está escrito assim: ele fez um grande culto de ação de graças. Ele tinha uma batalha no dia seguinte. E ele disse: hoje eu vou fazer um grande culto de ação de graças, porque amanhã Deus vai me dar uma vitória. Antes da batalha ele já agradecia a Deus, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele, que no outro dia Deus ia dar vitória para ele. Mas nunca ele negociou nem dinheiro e muito menos acordo com aqueles que estavam contra o Deus de Israel. Não negocia as coisas de Deus, não. Não negocia a sua fé. Não negocia as coisas espirituais. Está entendendo o que eu estou falando? Se você negociar as coisas espirituais, nunca espere resposta de oração. Nunca espere resposta de oração.
Eu estou falando de Jesus. Primeira coisa que ele negociou, eu queria que você entendesse nessa noite. Senaqueribe pegou o dinheiro, tá? 11 toneladas de prata. Essas 11 toneladas de prata ele arrancou do templo. As portas todas de prata, de ouro, linda, maravilhosa, foi uma construção especial. Ele arrancou das portas, da janela e foi arrancando, juntou aquelas toneladas, é muita coisa, uma tonelada é muita coisa, foram 11 toneladas de prata. Arrancou aquilo com força, pediu os serviçais que ajudassem, botou aquilo num burro lá e aquilo mandou aquilo, mas olha que tristeza, tirou tudo, tirou todos os utensílios de prata, de ouro que havia no templo, ainda completou com as coisas que ele tinha para pagar. Primeira coisa que eu aprendo aqui, eu vou te ensinar nessa noite, você vai entender também como que isso acontece. Você estava lá fora, nunca entrou numa igreja cristã, você mesmo que você diga para mim, eu não sou crente não, nem acredito em Deus direito, estou vindo aqui porque alguém me convidou, tá, mas você estava lá fora, nunca nem foi convidado, fazia a vida do jeito que você queria, da forma que você queria, seguia o tal do Zé Pilintra, deixa a vida me levar, deixa eu fazer do meu jeito, mas um dia Deus falou com você. Alguns Deus pegou na descida do morro, estava ruim a vida, estava meio na tribulação, a coisa estava complicada, você resolveu pedir ajuda a Deus, e aí Deus te respondeu. Muitos que estão aqui, Deus respondeu a sua oração. Muitos que estão aqui, Deus ouviu a sua súplica. E as coisas estão melhores sim. Porque Deus olhou, botou a mão sobre você e te deu uma cobertura espiritual. E não tem nenhum capeta tomando conta da tua casa e da tua vida, não. Você está numa situação de conforto, as coisas estão bem. Não falta nem ovo na tua casa. Alguns não. Alguns estão aqui de repente só para visitar, e está muito bom a visita. Mas eu queria te falar o seguinte: você está tendo uma proteção de Deus que você nem imagina. Tem coisa passando ao seu derredor e Deus está cuidando de você, mesmo sem você pedir. Tem muitos não que acreditam poderosamente em Deus, e que estão aqui para servir a Deus. E mesmo que o mundo caia e se derrame todo, ele está de pé dizendo assim: eu acredito em ti. Eu estou aqui porque eu quero te servir. E eu tenho pouco tempo, e mais passado do que futuro. E esse futuro eu quero que ele seja para te servir. Eu quero continuar acreditando no Senhor. Você vem, aí você chega, porque alguém falou para você de Deus. Alguém te encheu talvez o sapato. Alguns até fizeram um discipulado, entenderam um pouquinho da Bíblia. Alguém até manipulou a Bíblia. Alguém até recebeu oração. Receber oração significa mandar embora o espírito de incredulidade. É o primeiro espírito que impede você de ouvir falar de Deus. E ele foi embora. Para você chegar numa igreja cristã e pedir oração, ele foi embora, ele está lá fora, esperando lá fora. E se você sair lá fora e falar assim: eu não quero você mais, o Espírito Santo de Deus toma você e você vai virar um crente. Então você acredita em Deus. O Espírito de Deus vai começar a movimentar a tua vida de tal forma que você vai começar a enxergar Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é tremendo, vai depender só de você, as atitudes são suas. O ladrão é um capeta, Deus bate com educação a sua porta. E ele ainda diz assim: que abrir, se quiser eu entro, faço um horário, te abençoo, cuide de você. Aleluia. Sua vida vai ser maravilhosa. É assim que Deus faz. Aí você passa por esse processo todo. Lá pelas tantas, alguns, nunca tive esse tipo de problema. Depois que eu comecei a frequentar a igreja, depois que eu comecei a receber oração, comecei a ter essas perseguições. Tem algumas pessoas que falam assim: mas é claro, você acha que o capeta não está nas tuas costas? Você servindo a ele vai te dar algum problema lá fora? Nenhum. Eu estou para te matar, para você ir direto morar com ele no inferno. Alguns problemas, eles surgem exatamente na igreja. Porque aqui é o lugar de você enxergar que Deus existe. E que nos ares tem potestades, principados e demônios terríveis. E que você aí vai ver como se libertar deles. Está entendendo o que eu estou falando? Se você não enxergar, pior bobo é que não sabe o que é bobo. Vai achar que está na alegria do mundo lá fora. E que vai morrer e vai casar com a virgem. Tem uns aí que acreditam que morre, depois que se mata vai casar com a virgem. Tem outro que acredita que vai queimar no purgatório, vai queimar um cadinho e depois vai ficar ali. Tem outro que acha que vai voltar e vai virar, é homem e vai virar mulher. Cada um vai acreditar numa doutrina mais absurda do que a outra. E Deus está profetizando que quer abençoar você agora. Amém, aleluia. Hebreus 10, 27 fala: o homem só tem uma vida. E ele acabou com essa vida, ele vai se apresentar a mim. E vai me dizer o que ele fez com a vida dele. Amém?
Eu tenho mais passado do que futuro. Meu Senhor. Eu já estou perto de me apresentar ao Senhor. Mas muito mais perto de muitos aqui. Eu estou diante de um homem. Esse homem, o que acontece? Aqui, essa pessoa que é você, que sou eu, tem uma experiência com Deus. Pode ser profunda, pode ser simples, pode ser superficial. Mas para você chegar na igreja cristã, você tem essa primeira experiência. E aí, como Senaqueribe, como Ezequias, comete a primeira falha, sabe o quê? Entrega o seu maior patrimônio, o espiritual. Deus está aqui só para te lembrar isso. Ele entregou para Senaqueribe um Zé, um Mané, desculpa a expressão, um homem que não tinha força, nem vigor, nem autoridade. Nessa época a Síria nem estava forte. Eles, em Judá, tinham acabado de vencer os filisteus. Eu quero te dizer que Deus está te mostrando que pode dar vitória para você hoje, que Ele pode te honrar, que Ele pode te mostrar o caminho que leva não só para aqui, mas também para a eternidade. Ele está te dizendo, Ele é o Deus, como diz Salmo 14, que fez o céu, a terra, o mar. Por que Ele não pode mudar você? Por que Ele não pode mudar a sua família, a sua casa, as suas coisas? Por quê? Só se você não acreditar. Está entendendo o que eu estou falando? E ele, naquele instante, ele tremeu a base. Foi lá pedir pinico para Senaqueribe. Foi lá pedir pinico. Não, eu pago o imposto, eu pago o tributo, eu retorno. Essa noite Deus está dizendo, não perca o maior patrimônio que Deus está te entregando. Deus está te entregando a salvação. Aleluia, glória a Deus.